Rogério Amaral, Entre Amigos. Rogério Amaral, Entre Amigos. Olá, meus amigos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao programa Rogério Amaral Entre Amigos. E além de vocês assistirem aqui pelo canal 20 da NET Porto Alegre, também tem a oportunidade de acompanhar no meu site de web TV, rogerioamaral.com.br. O meu convidado de hoje é um amigo que há muito tempo eu não encontrava. O conheci na época dos leilões de cavalos crioulos, quando eu trabalhei com o empresário e criador Cláudio Strasburger. E ele, na época, era, pela sua postura, pela sua competência, pela sua qualidade, era um grande leiloeiro. Era o chamado príncipe dos leiloeiros. Hoje ele é o rei dos leiloeiros. Estou falando do meu querido amigo que eu reencontro com muita satisfação, com muito prazer, Marcelo Indarte Silva. Grande Marcelo, tudo bom, chefe? Tudo bem, Rogério, aqui estamos de novo. Obrigado pelas palavras carinhosas, né? Mas essa do príncipe dos leiloeiros foi uma... Hoje tu és o rei dos leiloeiros. Talvez muito mais por antiguidade, talvez muito mais por antiguidade do que por merecimento, mas essa história não é verdade, não. Por merecimento, por capacidade, sem dúvida alguma. Mas qual é a história do príncipe? A história do príncipe dos leiloeiros começou com o Flávio Ventura, querido amigo com quem, enquanto ele criou cavalo crioulo, nós fomos os seus leiloeiros sempre. No primeiro leilão que eu fiz junto com ele tinha uma empresa leiloeira em São Paulo, ele me convidou, e isso lá em 1986, 88, e quando leiloávamos os dois, ele foi fazer a minha apresentação para o público. Ele disse: está aqui junto comigo o Marcelo Silva, eu quero apresentar vocês nesse primeiro leilão que vamos fazer em conjunto, ele que é o príncipe dos leiloeiros, né? Porque o rei dos leiloeiros é o pai dele. Sim. Então o filho do rei é o príncipe. Então esse moço que está aqui trabalhando com vocês, isso lá em 88, faz bastante tempo, então eu virei o príncipe dos leiloeiros pelas mãos do Flávio Ventura. Por isso que eu disse que hoje ele é o rei dos leiloeiros, porque já ascendeu o posto, agora não é mais o príncipe. Mas como é que foi a tua entrada? O teu pai já tinha o negócio de leilão e tu seguiste, tu continuaste? Em realidade a história, nós temos que ir um pouquinho mais para trás para justificá-la do ponto de vista genético, né? Uhum. Porque eu diria que, nunca me afastando da genética, tanto bovina como equina, sim, eu tenho duas linhas de sangue muito importantes na tua genética, na minha genética humana. De leiloeiro. Exatamente. O meu avô materno era leiloeiro lá no Uruguai, ele trabalhou como leiloeiro lá durante 30 anos, então eu acho que, vamos dizer, falando sério, geneticamente eu tenho essa veia pelo lado materno. E o meu pai, nós moramos até 1959 lá no Uruguai, e o meu pai, enquanto morou no Uruguai, de 52 a 59, ele conviveu muito lá no meio dos leiloeiros. No Brasil não existiam leiloeiros naquela época, os leiloeiros que vinham aqui trabalhar eram uruguaios. Nós tínhamos leilões no Brasil, sim, mas todos eles feitos por uruguaios. Isso é interessante. Do ponto de vista histórico, até eu tenho um livro que eu vou te presentear, de um querido amigo nosso que infelizmente nos deixou agora em janeiro, mas que pesquisou muito essa história e tem muito da história dos leilões no Rio Grande do Sul. De 1952, que começaram o forte dos leilões, até 1960, a maioria, 99%, eram feitos por leiloeiros uruguaios. O pai, quando voltou para o Brasil, viu aquele nicho de mercado inexplorado por brasileiros, então resolveu montar uma empresa de leilões e fazer um curso de leiloeiro. Em 1960, ele se registrou como leiloeiro, passou 6 meses no Rio de Janeiro fazendo um curso de dicção com a professora Esther Leão, que entre outros ensinou a impostação e como falar em público ao Juscelino, ao Carlos Lacerda, né? E
voltou para a Uruguaiana nos idos de 60, lá no fim de 60, e foi na primavera de 1960 quando ele começou a fazer os primeiros leilões. E já com o nome Trajano Silva, que era... Naquela época, Rogério... Porque ele era Trajano Antônio de Lima e Silva. Exatamente. Mas já era o escritório Trajano Silva ou não? Na época, em 1960, ele montou o escritório de leilões em sociedade com um cunhado dele, né? Que foi o capitalista no momento, que chamava Hermes Pinto. Então era Trajano Silva e Hermes Pinto. E esse nome durou bem pouquinho, porque logo em seguida um sobrinho do meu pai, meu primo por consequência, o Luiz Eduardo, né, cindiu a sociedade e fundou uma outra empresa com outro nome, né? E aí a Trajano Silva ficou sozinho, né? A partir de 1962 já era Trajano Silva. E quando é que tu começasse mesmo no mundo do leilão? No mundo do leilão eu comecei como pisteiro em 1966. Foi a primeira atuação formal. Mas eu estava estudando ainda. Estava estudando ainda, era menino, aqui no Menino Deus, aqui na exposição do Menino Deus. Antigo ainda. Parque de Exposições ali do Aqui Menino na Deus. Getúlio Vargas, então eu sou veterano desde o Menino Deus. Nós somos, porque eu quando me mudei para lá, para o Menino Deus, o Parque de Exposições era lá. Ainda funcionava lá? Funcionava, né? Onde hoje é a Secretaria de Agricultura ali. Exatamente. Tem até uma delegacia de polícia também que funciona ali, mas ali era naquelas duas etapas. Tinha a parte da Getúlio Vargas até a Gonçalves Dias, e depois da Gonçalves Dias para trás até onde hoje é a perimetral ali, a Érico Veríssimo, era outra parte do parque. Exatamente. Então tu anda pintando o cabelo. Não, eu então. já não vou na primeira fervura, não. Tu sabes que às vezes eu sento para conversar com os veteranos do Menino Deus, né? E eles se surpreendem, porque no mínimo todos têm 10 anos mais que eu, se surpreendem como é que eu falo do Menino Deus e com tanta propriedade, no que se refere a ter trabalhado lá. Então eu comecei como pisteiro, lá no Menino Deus. A primeira lembrança que eu tenho, eu vim de trem, de Uruguaiana. Na época lá era o minuano, tu levava 2 dias viajando. Eu sei. Lembro bem do minuano. E eu tinha muita vontade de vir trabalhar, e o pai me disse, não, tu vai trabalhar, vai para Mandalete fazer o que tiver que fazer, e não tem hotel. Tu vais ter que dormir dentro do nosso escritório lá no parque. Então o escritório era um escritório grande, aí uns 60 metros quadrados, e no forro do escritório era onde ficava a turma de campo, era como se fosse uma mansarda, né? Então a minha primeira hospedagem foi no forro do escritório. Então eu comecei a trabalhar, vamos dizer, acompanhando o pai em 1966. Depois disso, como leiloeiro formalmente, o primeiro leilão de veras foi no dia 11 de junho de 1972. O primeiro leilão formal que eu fiz, todo ele. Antes disso, tinha dado meus pitacos aqui e ali, mas enfim, o primeiro leilão formal foi em 11 de junho de 72. Agora, dia 11 de junho, eu vou estar completando 40 anos como leiloeiro. Muito bem. Depois nós vamos conversar, eu quero saber desse crescimento que foi, né, a Trajano Silva Remates, inclusive com premiações por inovações, o trabalho na internet também, que, né, revolucionou esse segmento aí dos leilões. Agora um recado para as mulheres que estão acompanhando o nosso programa, como aliás faz a tua filha Karina Porto, que agora eu tenho a satisfação de que ela está junto aqui conosco no programa também. Recado da Miesco. A Miesco é uma marca de calçados e acessórios femininos de alta moda em couro. Representa a sofisticação através de calçados fabricados com design diferenciado, qualidade e exclusividade. A marca Miesco nasceu na Holanda em 2006 e no ano seguinte, em 2007, passou a atender as consumidoras brasileiras. A marca tem uma forte representatividade no continente europeu, atuando em países como França, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal e, logicamente, na Holanda. Mas você, mulher porto-alegrense antenada na moda, pode encontrar e desfrutar dos lindos sapatos da Miesco nas lojas da Mesoporto, nos principais shoppings da cidade aqui de Porto Alegre. Miesco na Mesoporto. Já voltamos. Rogério Amaral, Entre Amigos.
O melhor da culinária portuguesa você encontra no restaurante Casa de Portugal. Venha desfrutar as riquezas da culinária de além-mar em ambiente acolhedor e familiar. Restaurante Casa de Portugal. Almoço aos sábados e domingos e jantar de terça a sábado. Casa de Portugal. Avenida João Pessoa 579. Fone 51 3779 7978. Rogério Amaral, Entre Amigos. Estou conversando com o meu querido amigo leiloeiro Marcelo Silva, da Trajano Silva Remates, e quero lembrar para vocês que o verão continua no restaurante Al Dente, a promoção de verão com os menus degustação do Al Dente. Você tem um deles sendo no primeiro prato espaguete à primavera e no segundo prato ravioli ratatouille. E tem no outro também, que é o outro menu degustação, no primeiro prato tortelloni delicati e no segundo prato escalope al brie. Então, dê uma passada lá no restaurante Al Dente, funcionando de segunda a sábado, na Mata Bacelar 210, esquina com a Marilã. É um ambiente climatizado, com segurança, tem manobrista, inclusive, né, para sua facilidade, sua comodidade. Mata Bacelar 210, esquina com a Marilã, o telefone do Al Dente para reservas 3343-1841. Marcelo, o Trajano Silva, que era o escritório, agora é Trajano Silva Remates, né, já há algum tempo, vem se destacando, e hoje vocês estão além do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e por aí vamos parando. Nós demos uma enxugada, vamos dizer, na nossa atuação no que se refere ao Brasil. Chegamos a trabalhar em 17 estados brasileiros, mas hoje estamos, vamos dizer, concentrados mais no Sul e de uns 10 anos para cá expandimos um pouco com uma certa frequência maior para o Uruguai, o Chile e a Argentina. Mas pontualmente, fora do Brasil, nós temos desempenhado 3 ou 4 leilões por ano no Uruguai. Já faz alguns anos, uns 2 anos, que no Chile e na Argentina nós não temos feito mais leilões. Então, basicamente, hoje o faturamento da Trajano Silva se concentra nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e um pouco no Uruguai. Por opção, né? Nós resolvemos, como o Brasil tem dimensões continentais e nós sentimos mais à vontade com a maneira de ser e tratar do pessoal do Sul, de nos radicar por aqui mesmo. Bom, a empresa foi premiada mais de uma vez, não é? Pela sua característica de inovação. E essa questão da internet, de ter um pré-leilão, isso foi uma inovação que hoje já está inserida no contexto, né? Hoje está inserida no contexto, né? Qualquer leiloeira que se preze, né? Que trabalhe com genética tem um pré-leilão como, vamos dizer, ferramenta importante dentro do contexto todo da promoção de leilões. Mas a inovação não começou com o pré-leilão, no que se refere à internet. O primeiro leilão foi um leilão digital, né? E que fique registrado que todas essas inovações vieram pelas mãos do Gonçalo, meu filho, né? Que eu sou jurássico ainda no que se refere a computador e a internet. Mas o Gonçalo, quando veio trabalhar comigo de forma permanente, me auxiliando a administrar, hoje que ele é meu braço direito aqui dentro, né? Ele trouxe essas inovações, começou com o leilão digital, né? Que era uma coisa que acontecia, mas informalmente. Ele deu uma enquadrada no leilão digital, ele formatou com mais qualidade, enfim, e passou a ser uma forma de comercialização hoje amplamente usada. Depois disso, eles criaram, com a equipe, o Gonçalo e a nossa equipe aqui, o pré-leilão, que foi um hit, né? A nível nacional, a Trajano Silva teve um prêmio destaque nacional em função da criação do pré-leilão. E, enfim, eu acho que nós somos pioneiros em umas quantas áreas. Os leilões de elite do cavalo crioulo em 86, a nossa primeira iniciativa que conseguimos dar um patamar para o cavalo crioulo com glamour
que outras raças, principalmente em São Paulo, mais marcadamente o árabe e o quarto de milha tinham, onde nós trabalhávamos lá com essas raças, mas não tínhamos feito a transposição para o crioulo, então a Trajano Silva que fez, né? Então, ao longo dos anos, nós tivemos umas quantas iniciativas que foram pioneiras. Começou com o meu pai em 1960, o primeiro a formalmente trabalhar, depois a espalhar o leilão para o resto do Brasil. Não existia leilão no resto do Brasil. Sim. Só para ilustrar um leilão que eu não participei, mas é folclore, faz parte da história da empresa, o primeiro leilão que ele fez em Campo Grande, lá no Mato Grosso, né? Isso em 1968. Ele contratou uma banda paraguaia, harpa, sim, violão, e fez com que eles tocassem na beira das mangueiras. Juntava todo aquele povo e ele vendia 2, 3 lotes. Começava o leilão, que era chato, se dispersava, daí a pouco, de novo a banda. Então, histórias como essas que fazem parte da nossa história e do nosso folclore. Então, o pai teve, claro que, mais facilidade no que se refere, porque não tínhamos leiloeiros. E do que era esse leilão? Esse leilão lá era de touros. Touro? De touros, de touros. Por falar nisso, além do cavalo crioulo, com quais outras raças de cavalo trabalha também ainda hoje, não? Nós trabalhamos, mas numa menor intensidade com o cavalo quarta-milha. O carro-chefe da empresa hoje é o cavalo crioulo. E gado bovino e ovino? E depois gado bovino e ovino, mais marcadamente material de genética, ou seja, reprodutores, tanto touros como vacas, e o ovino a partir do ano passado numa escala muito pequena. Então hoje o foco nosso é genética e o carro-chefe, os 70% do faturamento da empresa é o cavalo crioulo. E as raças de gado bovino? E as raças de gado bovino, mais marcadamente as criadas no Rio Grande do Sul, onde nós somos líderes na venda de Angus, Brangus, Hereford e Braford. Essas duas raças inglesas e seus sintéticos, que são o Brangus e o Braford. Então nós hoje somos líderes no mercado e um pouco de Brangus e Braford fazemos fora do estado, São Paulo, Mato Grosso, Paraná. Eu quero saber depois do Marcelo Silva, também criador da cabanha, campeão do freio de ouro, né, e do desenvolvimento do cavalo crioulo, porque o cavalo crioulo, me lembro naquela época que a gente falava, né, de abrir um pouco o círculo do cavalo crioulo, e realmente a gente está vendo que o cavalo crioulo está subindo no Brasil aí. Lorde, a loja do homem elegante, no Shopping Iguatemi, no piso João Valig, junto à escadaria. Você já tem aí a moda, a coleção da nova estação na Lorde, e além disso, tem também a liquidação imperdível da Lorde para toda a moda verão. Você vai encontrar camisas polo, camisetas com preços imperdíveis na liquidação da Lorde. E também já tem as camisas de manga longa, né, para essa nova estação que se avizinha. Lorde, a loja do homem elegante no Shopping Iguatemi. Rogério Amaral, Entre Amigos. Acordo e saio no meu carro preferido, agora de que a bicanta é tudo tão mais colorido. Tem a ver com as coisas que eu tanto espero, mas com carro, um parceiro andar contigo é o que eu mais quero. Tudo a ver com tudo que eu sempre quis, o Picanto me levando a São Motos me faz feliz. É o novo Picanto que me encanta enquanto eu ando. É o novo Picanto que me encanta enquanto eu ando. Kia São Motos, Ipiranga 7110. Rogério Amaral, Entre Amigos. No programa de hoje estou recebendo com muita satisfação o Marcelo Silva, leiloeiro da Trajano Silva Remates, querido amigo que eu tive a oportunidade de reencontrar agora, através da filha dele, a Karina Porto, que está comigo agora aqui junto no Rogério Amaral Entre Amigos. Marcelo, e o freio de ouro? Bom, o freio de ouro... Que ano que foi? Eu te diria que o freio de ouro é o sonho de consumo de todo criolista, né? O nosso freio de ouro foi em 2003, com a égua que nós, simultaneamente com o Gonçalo, meu filho, escolhemos, numa liquidação de uma parceria que nós tínhamos. Aí éramos 8 amigos e íamos comprando uma quantidade de éguas, e o
principal arquiteto dessa parceria era o padrinho do Gonçalo, o Chicão Telecheia, que tu bem conhece. Foi meu colega. Meu colega de colégio, grande Chicão. Gente bueníssima. O Chicão, o Doca. O Doca hoje é atual vice-presidente da BCC. Sim, da BCC, do Crioulo. BCC, da associação. Também está na Braskem, mas no Crioulo hoje ele é um dos vice-presidentes. Então, chegou um momento que lá o Chicão tinha éguas alheias dessa nossa parceria, que era conhecida como Cabanha Multidão, porque éramos uns quantos, e deram um basta, vamos acabar com essa folia aqui dentro, com esse monte de égua alheia. Então você fez a liquidação e naquele... Como é que era conhecida a Cabanha? Cabanha Multidão. Porque era muita gente. Mas era um monte de gente. Né? Uma quantidade grande de amigos que às vezes, né, um uísque a mais, nos entusiasmava, íamos comprando e vai tudo lá para casa do Chicão. Então você fez essa liquidação e o Gonçalo e eu lembro de que foi um dos animais que mais chamou a atenção do Gonçalo. O Gonçalo era pequeno na época. Compramos a entrosada do Junco, com 1 ano de idade. Aí trouxemos ela para casa, terminamos de criá-la em casa e foi ela que veio nos dar a máxima alegria em 2003 com o freio de ouro. Como é a cabanha de vocês? É Dom Marcelino, que é o nome do meu avô materno. Né? O Dom Marcelino, que é o nome do meu avô materno. Que é a origem genética dessa história de leilão. É o que eu explico, que vem lá, o Gonçalo hoje é a 4ª geração. Né? Então, se vai e faz o DNA do Gonçalo, ele tem 4 gerações de leiloeiro. Então eu digo para ele que se os filhos dele eventualmente vierem algum deles a ser leiloeiro, ele é considerado puro, o POI, o melhor do melhor do melhor, porque não tem nenhuma família no mundo que tenha 5 gerações de leiloeiros. Então seriam POI os filhos dele. Mas enfim, a entrosada nos deu a máxima alegria ao ganhar o freio muito bem conduzido em 2003 pelo Felipe Ave. E o sonho de todo criolista, esse é o troféu máximo que a gente pode almejar. E nós fomos bafejados pela sorte, né? E tivemos esse título lá em 2013 e seguimos tentando para ver se algum dia conseguimos um outro. O freio de ouro, sem dúvida alguma, deu um impulso também para isso, não é? Porque eu me lembro que a gente comentava muito naquela época, lá no Rancho da Amizade, do Dr. Cláudio Strasburger, a respeito disso, de abrir um pouco o círculo, não é? De não ficar só entre aquele círculo dos criadores de cavalo crioulo e até para quem não fosse criador, mas quisesse ter o cavalo por lazer, porque realmente é um cavalo extremamente dócil, né? E é um cavalo que, para você ter no final de semana no sítio, é uma beleza. Isso realmente aconteceu? Conseguiu-se abrir um pouco essa porteira? Eu te diria o seguinte, Rogério, com o advento da televisão, o uso do Canal Rural, do Terra Viva, da internet, divulgando os leilões, isso foi um dos principais alavancadores da comercialização. E hoje é uma realidade. Hoje nós temos em toda a América do Sul e no Brasil já em 23 estados, pelo menos, gente que é usuário ou proprietário. Aquilo que a gente sonhava de que não ficasse restrito ao nosso círculo de criadores aconteceu e está cada vez acontecendo mais, do sujeito, da pessoa, da menina que tem o cavalo para passeio só no fim de semana pelas características do crioulo de docilidade, longevidade, rusticidade. Então ele continua crescendo, a perspectiva para 2012 é de crescimento, é muito boa, já o ano de 2011 foi superior a 2010, todos os anos nós temos um maior volume de animais vendidos e uma média maior, o que é significativo porque cresce a quantidade e cresce o preço. A perspectiva para 2012 é muito boa, então nós acreditamos que ela está num estágio de franco crescimento. As diretorias que vêm se sucedendo dentro da BCC são totalmente profissionais e voltadas ao crescimento da raça como um todo. Então hoje eu posso dizer que é uma realidade, aquilo que a gente sonhava, né, da expansão da raça, hoje é uma realidade. E subindo no Brasil, né, eu tenho brincado, os quero-queros que antes a gente via só nos nossos campos de futebol aqui, hoje você olha jogo em São Paulo, Rio de Janeiro até, já tem quero-quero invadindo lá. E o cavalo crioulo me parece que é mais ou menos isso também, né? Ganhou um impulso por toda essa história da comunicação, da competência de trabalho, da associação, mas também dos meios de divulgação. O cavalo crioulo está subindo, né?
cresceu e subiu no Brasil também. Eu te diria que tem uns do Oiapoque ao Chuí. Eu sei que os criolistas levaram muito ovo de quero-quero no bolso lá para cima. Não vi ainda no território de Roraima, em Rondônia, mas até o Mato Grosso do Sul o quero-quero está por lá e com certeza foi no alforje da turma do crioulo. Muito bem. Marcelo, você tinha falado no livro que é do... tem dois livros aí? São 2 livros, mas esse aqui eu reputo como um aspecto emocional e muito importante e afetivo, que é um livro autoria do Vidal Faria Ferreira, nosso companheiro, que retrata a história do leilão no Rio Grande do Sul. Ele escreveu uns 3 livros, e um deles, um livro de causos, né, que são os 1000 leilões, aonde é importante porque numa breve síntese ele conta a história do leilão no Rio Grande do Sul. E esse aqui foi o livro comemorativo aos nossos 50 anos, que foram em 2010, quando fizemos uma tremenda festa, né, e um tremendo leilão, o maior leilão da história do cavalo crioulo em todos os tempos, em 2010. Tivemos a felicidade de arregimentar um público importante, acreditou na nossa história, e aqui está um resumo da nossa história e também o desfecho com esse leilão, que foi um leilão fantástico. Então, eu quero que tu leve contigo como presente aí, né? Com certeza, muito obrigado. Muito obrigado. Sabe que realmente para quem... E até vou justificar o meu cabelo escuro agora, porque como eu sou, na genética, filho de bugre lá das missões, é uma desculpa, pelo menos. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e me interessa muito, eu sou fã, o animal para mim que é... né? Para dentro de casa é o cachorro e para fora de casa é o cavalo, não tem jeito. Marcelo Indarte Silva, ou Marcelo Silva, era príncipe, agora é o rei dos leiloeiros. Um grande abraço. Muito obrigado, Rogério. Prazer, parabéns pelo programa e muito sucesso. Satisfação imensa. Muito obrigado. Um abraço. Estamos aí sempre juntos. Grande abraço. Obrigado. Para vocês, uma ótima semana e sabendo que vocês podem acompanhar não apenas esse programa, mas os outros também que estão postados no meu site, rogeramaral.com.br. Até mais. E a fibra que vem no sangue, geração pra geração. E a fibra que vem no sangue, geração pra geração. Rogério Amaral, Entre Amigos.